Graças a Deus. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 2, verso de número 9. Êxodo, capítulo de número 2, verso de número 9. Quantos irmãos se localizam na palavra? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecendo ao meu pastor presidente, a todo esse ministério, e agradeço de forma especial à missionária Suzana, com todas as irmãs que fazem parte da diretoria do Trabalho de Senhoras. Muito obrigado pela oportunidade. Diz assim: então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai poderoso, fale conosco através da tua palavra. Senhor, venha alimentar as nossas almas, Senhor. Venha saciar a sede que nós temos de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito essa noite conforte, console e exorte. Que o teu Espírito tenha liberdade entre nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podeis tomar assento. Irmãos, desde o dia que a missionária Suzana me fez o convite para ministrar a palavra, eu fiquei muito apertado, haja vista que é um culto temático, um culto especial, em homenagem ao Dia das Mães. E antes de entrar na palavra, eu quero já deixar aqui os meus parabéns a todas as mães que estão presentes aqui essa noite. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus pela vida da minha mãe, que para mim sempre foi o meu maior exemplo de honestidade, de caráter, de dignidade. Minha mãe nunca passou a mão na minha cabeça. Minha mãe sempre foi muito firme comigo. E eu louvo a Deus pela postura que ela sempre teve comigo. Porém, ela nunca me deixou de dar amor, nunca deixou de me amparar quando eu necessitei. E hoje eu estou aqui, eu louvo a Deus pela vida da senhora, mãe. Eu amo muito a senhora, muito obrigado por tudo. Deus em Cristo abençoe a todas as mamães. E eu creio que Deus tem uma palavra especial para o coração de vocês aqui essa noite. Quantos querem ouvir Deus falar? Eu fiquei preocupado, irmãos, porque normalmente eu vou ministrar a palavra, eu sou assim um tanto que barulhento, eu sou um tanto que, não sei, talvez até extrapole. E normalmente eu teria que trazer uma palavra assim, um tanto que mais voltada para esse dia tão especial. E eu orei a Deus e o Senhor começou a ministrar ao meu coração a respeito do que eu devia ministrar aqui essa noite. Hoje eu passei o dia todo no serviço, um dia puxado, um dia corrido, e em volta a uma atividade ou outra, o Espírito de Deus ministrava ao meu coração palavras, e aquilo que Ele desejava, colocava, e me fazia entender que eu ministrasse aqui essa noite. O texto que eu li, conta-se a história, o contexto diz que o povo de Israel padecia na mão de Faraó, e por 400 anos, mais de 400 anos um pouquinho, eles permaneciam como escravos. Aflição muito grande, aflição tremenda que eles sofriam ali. E a história diz que mesmo com tamanha perseguição e aflição, aquele povo continuava a crescer e a se multiplicar. Haja visto, Deus havia olhado para as mães hebreias e abençoado elas de tal maneira que de todas as formas que Faraó tentava barrar os seus filhos, mais filhos Deus dava àquelas mulheres. A história diz então que Faraó, temendo que se estourasse uma guerra, e observando que aquele povo havia se tornado numeroso e poderoso, ele diz assim: olha, vamos apertar ainda mais o serviço,
para que eles não tenham vigor e, portanto, não venham ter filhos. Mas a Bíblia diz que a tentativa foi frustrada, porque quanto mais os trabalhos apertavam, mais filhos as mulheres hebreias tinham. A Bíblia diz então que Faraó tentou uma segunda alternativa. Ele chama as parteiras e diz: olha, quando essas mulheres forem dar à luz, sendo um moço, sendo varão, vocês já tirem a vida dele, sendo mulher, vocês preservem. A Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus, pelo que não tocaram nas crianças, e a Bíblia diz que Deus concedeu famílias e abençoou as parteiras, e quanto mais Faraó tentava, mais aquelas mulheres tinham filhos, e o povo se multiplicava. Chegou um ponto que Faraó disse: olha, nascendo um menino hebreu, sendo homem, que vocês peguem ele e joguem no Nilo. E é nesse contexto que nasce o personagem desse texto que eu acabei de ler. A história conta a respeito de uma mulher por nome de Joquebede. A pastora Laurisete até mencionou aqui na sua saudação. Joquebede é um exemplo de mãe, um exemplo de mulher. Nesse contexto de perseguição às crianças de Israel, às crianças hebreias, Joquebede então fica grávida, e a Bíblia diz que quando o seu filho nasce, ela o esconde por 3 meses, e já não tendo mais como esconder aquela criança, sabendo que se a criança fosse vista, se a criança fosse notada, o exército de Faraó viria, tomaria a criança e lançaria no Nilo, para que a criança perdesse a sua vida. A Bíblia diz então que aquela mulher pega um cesto, betuma ele, coloca a criança dentro e coloca no Nilo, e põe a irmã do garoto para ficar observando o que aconteceria com aquele cesto. E a história diz que o garoto é colocado no Nilo, dentro de um cesto que a sua mãe havia protegido, para que ele não viesse a naufragar, a perder a sua vida. Quando eu parei aqui nesse parágrafo, a Bíblia diz que a terceira alternativa de Faraó foi: jogue as crianças no Nilo para que eles percam a sua vida. E nós vemos a mãe de Moisés protegendo 3 meses, e após os 3 meses ela coloca o garoto no mesmo Nilo que Faraó queria que a criança fosse jogada. Mas o texto nos traz algo muito tremendo, porque as crianças, quando seriam lançadas por Faraó, elas seriam lançadas sem nenhuma proteção. Mas a mãe daquele garoto criou uma proteção para aquela criança. O mesmo Nilo que as crianças perdiam a sua vida, foi o Nilo que Moisés foi colocado, porém por Deus guardado e a sua vida preservada. Joquebede é um exemplo de mãe, de uma mãe que não se entrega a Faraó, de uma mãe que não se dobra a Faraó, mas de uma mãe que com muito amor guarda a sua casa, cerca os seus filhos de todo cuidado, ainda que o Nilo tenha crocodilos, ainda que a criança pudesse morrer, mas a mãe tem um cuidado especial. A proteção dos filhos são vocês, mães. Portanto, eu tenho uma palavra de Deus para o coração de vocês: cerque aqueles que Deus colocou debaixo dos cuidados de vocês. Proteja aqueles que Deus lhe deu como filho. Zele, cuide, cerque. Ainda que ele seja colocado no mar, no Nilo, ainda que ele seja lançado no mundo, mas se você cuidar, se você cercar, se você proteger, ele não vai perder a sua vida, porque você cuidou, e Deus vai velar pelo cuidado que você teve. O mesmo rio que era para tirar a vida, foi o rio que deu a vida a uma criança.
Porém, aquela criança tinha a proteção da sua mãe. Eu fico imaginando o texto. Uma mulher ter que esconder o seu filho durante 3 meses, para que a vida dele não fosse tirada. A aflição que aquela mulher passou durante esses 3 meses, durante toda a gestação. Como seriam os dias, as noites daquela mulher, pensando, missionário Gislene, o meu filho pode nascer e o exército de Faraó pode invadir a minha casa, levar o meu filho e ele vai perder a vida, eu vou ficar sem ele. 3 meses ela escondeu a criança, 3 meses. Foram 3 meses de aflição, de angústia. Quando ela não teve mais saída, ela simplesmente entregou o menino para que Deus desse uma direção. Joquebede não sabia qual seria o destino final daquela criança. Ela simplesmente confiou que, dando proteção, Deus guardaria aquela criança. Nós entendemos que o que é de responsabilidade nossa, nós devemos fazer, mas o que foge do nosso domínio, é apenas Deus que consegue fazer. Portanto, faça a tua parte, e Deus se encarregará de dar o destino final aos teus filhos. Pensa, a mãe perde a criança, a mãe coloca a criança no rio e fica assim: meu Deus, o que vai acontecer? Para onde essa criança vai parar? Não, Joquebede confiou que Deus guardaria aquela criança. E a história diz que as princesas indo banhar no Nilo, observam então entre os juncos um cesto. E as mulheres andando na margem do Nilo, vão até aquele cesto. E quando eles abrem o cesto, a criança chora. A Bíblia diz então que a filha de Faraó, a filha do próprio rei do Egito, pega aquela criança. Miriam estava de longe observando. Miriam era irmã de Moisés, irmã daquela criança. Miriam vai até ela correndo e diz assim: olha, você quer que eu te consiga alguém que possa amamentar, que possa zelar dessa criança? A filha de Faraó diz assim: sim, eu quero. Vá até as hebreias e traga alguém. E a Bíblia diz então que a criança retorna para os braços da sua própria mãe. Como explicar um Deus que nós confiamos, e Ele faz uma obra tão extraordinária como fez? A mãe lançou a criança, e Deus fez com que a criança voltasse para dentro da sua casa. Isso significa que Deus vela pela vida daqueles que estão debaixo dos cuidados dos que servem, temem e confiam no Deus de Israel, que é o Deus dessa igreja. Eu vou profetizar na sua vida: Deus irá endireitar caminhos de muitos filhos que têm dado preocupações a pais e mães aqui. Eles retornarão para dentro da tua casa e vão dizer: mamãe, me perdoa, eu errei, eu falhei, Deus me fez entender que eu não estava no caminho. Deus vai fazer com que situações aconteçam. E o filho que com dor você viu partir, ele retornará para os teus braços e para os teus cuidados. Assim diz o Senhor para a tua vida. Joquebede tem a alegria de criar o seu filho e ainda receber salário por criar o seu próprio filho. Deus vai te dar a graça e a alegria de ver os teus filhos prosperando, dando fruto e abençoando a sua vida, porquanto Deus vai abençoar, abrir portas, e você ainda vai colher daquilo que os teus filhos prosperarão na presença de Deus.
Creia, porque essa palavra é profética. Deus essa noite consola o coração de mães aqui. Deus essa noite tranquiliza o coração de mães aqui. Você ainda vai ter o teu filho nos teus braços, abençoando a tua vida. Joquebede viu o menino voltar para os seus braços. Ela criou ele. Ela abraçou ele. Ela amamentou ele. O Espírito de Deus ministrou ao meu coração durante a tarde inteira ali no meu serviço. E eu dizia: Senhor, como que eu vou ministrar uma palavra assim num dia no culto de senhoras, no culto de mães? Ele disse: pregue a minha palavra, porque eu quero consolar corações ali essa noite. E eu disse: Deus, eu posso pregar? Ele diz: pregue a minha palavra como eu tenho colocado ao teu coração, porque eu consolarei corações angustiados ali essa noite. Essa noite é uma noite que Deus escolheu para agraciar a sua vida, mãe. Deus olhou para a tua vida, mãe, está dizendo: tranquiliza o teu coração, porque você vai ver o teu filho prosperar, você vai... Eu não vou prolongar, eu já vou encerrar aqui. O Espírito de Deus ministrava ao meu coração: cerque o teu filho, guarde o teu filho enquanto ele está no teu domínio. Não entregue o teu filho nas mãos de Faraó. Não entregue os teus filhos na internet, na televisão, nos games, no mundo aí fora. Cerque o teu filho, cuide do teu filho, porque ele é responsabilidade tua. Acompanhe o teu filho, não deixe ele andar como ele quer. Cerque ele, cuide dele, para que Faraó não tire a sua vida. Cercando e cuidando, você vai ver ele retornar todos os dias. Deus ministrava ao meu coração que existem mães aqui que perderam os seus filhos, e filhos que perderam as suas mães. E o Espírito Santo diz assim: eu irei consolar os vossos corações essa noite. A minha presença entrará no teu coração de tal forma que essa tristeza que você lamentou durante todo esse dia, ela vai sair agora em nome de Jesus, e você vai sentir comunhão e alegria vinda da parte de Deus para a tua vida. Todos os anos, quando chega o dia das mães, é um dia de tristeza lá em casa. A Ranaia chora, a Geisiane chora, a Noelma chora. É um dia de tristeza, é um dia de lamento, porque elas perderam a mãe delas. Filhos, vocês que estão aqui, valorize as vossas mães, honre as vossas mães, porque vocês talvez só saberão entender a responsabilidade, a importância que elas têm na vida de vocês no dia que vocês perderem. Então, se você hoje tem a sua mãe, abrace ela, peça perdão a ela, beije ela, pule em cima dela, abrace a tua mãe, diga para a sua mãe que você ama ela, porque você ainda tem. Existem muitos filhos que acham que a mãe só é mãe quando ela dá presente, quando ela abraça, quando ela acalenta. A mãe é mãe quando abraça, a mãe é mãe quando açoita, a mãe é mãe quando corrige. Eu li um livro chamado Livro dos Mártires. Ele conta os 300 anos de perseguição da igreja. Coliseu em Roma, pastor.
conta uma história de uma criança que, sendo interrogada por um soldado romano, ele pergunta a ela assim: criança, a quem você entende que devais servir? Ao Deus dos hebreus, ao Deus dos judeus, ao Deus de Israel, ou aos deuses de Roma? A criança, com muita simplicidade, responde: nós devemos servir apenas ao Deus de Israel, que é o Deus dos céus. Quando a criança responde aquilo, o soldado joga a criança dentro da arena. Uma multidão de espectadores observando aquela situação. O soldado pega o chicote, bate na criança. Uma ponta de osso vem aqui, na fonte da criança, e rasga parte do couro cabeludo, que desce tudo. A criança na arena chorando, o povo aplaudindo, gritando. De repente a mãe do menino se levanta na plateia. E alguém pensa assim: agora ela vai descer lá e vai pegar o filho e vai morrer junto. A mãe se levanta e grita: meu filho, suporte. Meu filho, não negue a tua fé. Meu filho, aguente até o fim, porque nossa vida vai findar aqui, mas nós vamos despertar lá no céu com o nosso Senhor. A história diz que a multidão ficou perplexa com a atitude daquela mãe. A mãe de verdade, ainda que doa no filho, ela diz a verdade, coloca o filho no caminho da verdade. Adore a Deus, porque Deus está aqui essa noite. Se coloque de pé por um instante. Não existe presente melhor do que a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. Deus, essa noite, está realizando obras na tua casa, nos teus filhos, na tua vida. Deus, essa noite, te visita com uma bênção especial. Que Deus continue abençoando a todas as mães. Perseverem na presença do Senhor, porque assim como Joquebede, você vai ver o seu filho retornando, e você vai abraçar e vai dizer que Deus esteve contigo.